Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Casemiro e Facundo Pelistri podem chegar de graça ao Flamengo? Apuramos isso nesse sábado de manhã com um membro da diretoria do Flamengo e vamos explicar para vocês o que nós recebemos de resposta. Flamengo faz nova proposta por Léo Ortiz e aguarda retorno da Red Bull, que ainda não respondeu a nova proposta do Flamengo. Time do Flamengo definido para o Fla-Flu de amanhã. Tem uma baixa, hein? Jogador é liberado pelo departamento de futebol do clube e diretoria por problemas familiares e não vai jogar o Fla-Flu de amanhã. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Mete o dedo no like. O like é importante para que mais e mais pessoas cheguem aqui e acompanhem o nosso conteúdo. Agora, rapidinho, de graça, não paga nada. Mete o dedo no like, clica aqui embaixo, botão vermelho, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, este vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do país, as maiores odds, você consegue resgatar e fazer lá o seu depósito de modo muito fácil, através de Pix, na hora. E hoje, você fazendo o cadastro na Betano, clicando no site da Betano, fazendo o seu cadastro, você colocando o promo code, o código Flamília, exatamente como está aqui. Galera, você vai ganhar um bônus de até R$500 e mais R$20 em apostas grátis. Isso se você colocar o código Flamília. Quem não colocar, não vai ter esse bônus. Então, corre lá, tem uma série de jogos nesse final de semana e a oportunidade de você se divertir, podendo também fazer lá a sua fezinha. Bom, Betano, eu fiz lá Flamengo, eu apostei todas as minhas fichas neste final de semana no Flamengo. Você pode ficar feliz com a vitória do Mengão e feliz por você também apostar e ganhar com o Flamengo Fla-Flu, em que o Flamengo desta vez é muito favorito. Fluminense com a cabeça na final contra o Sopa de Letrinhas lá, que é o algoz do Fluminense, que é o LDU. A LDU, a Liga Desportiva dos Urubus, Liga Desportiva Universitária, que costuma machucar o Fluminense, né? Daqui a pouco o Fluminense vai dar entrada acusando a LDU de homofobia ou então de situações na delegacia, enfim. Claro que isso é uma brincadeira e o Flamengo é favorito, sim. Agora, o Flamengo tem um desfalque, hein? O Flamengo não vai ter Davi Luiz. O atleta foi liberado pelo departamento de futebol do Flamengo, não departamento médico, não há problema clínico com o jogador. No entanto, uma questão familiar, um problema sério familiar, o fez a direção de futebol do Flamengo liberar o jogador, que terminou o treino hoje, ele foi para casa para resolver essa questão familiar. Mandar aqui a nossa solidariedade ao Davi Luiz, que dê tudo certo, que não seja nada grave e que em breve ele possa retornar ao nosso Flamengo. Faz falta o Davi Luiz? Rapaz, dentro de campo talvez não, mas a liderança dele é sempre muito importante, a liderança que ele exerce sobre os demais jogadores, e não vai estar neste Fla-Flu de amanhã. Fla-Flu de amanhã que está com o time definido. O Flamengo treinou hoje às 9 horas da manhã e terá o retorno do meia Pulgar. Pulgar, o volante Pulgar, retorna depois de uma virose, de um problema que o acometeu e o tirou da última partida. Ele primeiro ficou vetado pela sua suspensão e depois por conta de um problema clínico. Agora recuperado, volta ao time neste Fla-Flu. E aí, era melhor manter o Igor Jesus ou
retornar com o Pulgar? Igor Jesus, que vinha jogando muito bem, hein? Eu queria saber de você. Comente aqui. Volta com o Pulgar ou permanece com o Igor Jesus, que atuou muito bem nos 2 últimos jogos? O Tite já definiu e será o Pulgar, o titular, amanhã contra o Fluminense. Jogo de amanhã que ele mantém o mesmo esquema tático e mais ou menos o mesmo time com o retorno do Pulgar que atuou na partida anterior. Flamengo escalado com Rossi no gol, lateral direito Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Carolino e Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo com Eric Pulgar, formando ali a volância, no meio, Dela Cruz jogando mais centralizado e na função do Gerson, função esta que rendeu uma ótima atuação para o jogador na última partida, e De Arrascaeta na frente, os jogadores do lado direito, inclusive que vem fazendo uma grande... no último jogo ele foi o grande destaque, vem crescendo muito de produção, que é o Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha do lado esquerdo. Flamengo indo para cima do Fluminense com tudo, com um time meio campo bem leve, um time bem ofensivo, o Tite aí mudando aí as suas características, né? Muitos chamam de retranqueiro e tal, e no Flamengo ele tem escalado times bem ofensivos, hein? Enfim, qual o seu palpite para esse Fla-Flu? Eu quero ver. Quem acertar, a gente vai divulgar na nossa live de pós-jogo. Então coloca aqui agora, para você, quanto será o Fla-Flu? Coloca aí, porque eu vou marcar aqui todos os resultados e na live de pós-jogo eu vou pegar aqui quem acertou para a gente poder comentar no nosso pós-jogo, que tem aí o melhor pós-jogo de todos, com todo respeito aos demais, mas nós temos o professor Sebastião Rocha, né? Que é um ex-técnico do Flamengo, um cara que foi técnico campeão brasileiro em 1987, junto com o Carlinhos. Ele era auxiliar do Carlinhos, então o cara sabe muito e faz parte do nosso time de pós-jogo. Bom, Flamengo faz nova proposta por Léo Ortiz. Na reunião que aconteceu anteontem com o empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, ele trouxe para a diretoria do Flamengo mais ou menos aquilo que os dirigentes da Red Bull queriam. E o grande entrave, além de um aumento no valor fixo que o Flamengo teve que fazer, e o Flamengo fez, aumentou o valor fixo que tinha feito anteriormente, o grande entrave, e que a Red Bull não gostou nem um pouco, era os valores por metas estabelecidas. O Flamengo tinha colocado, segundo a Red Bull alega, valores impossíveis de serem alcançados. Até mesmo o atleta teria que ser titular de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, sendo campeão mundial. Quer dizer, é um negócio realmente bem complicado para poder o Flamengo pagar mais 1,5 milhão de euros. Atingindo essas cotas, o Flamengo acrescentaria 1,5 milhão de euros. O Flamengo teve que reformular a proposta, aumentando o valor fixo e aumentando também essas metas estabelecidas para poder pagar caso o jogador atinja mais esse 1,5 milhão de euros. Até agora, a Red Bull, a empresa detentora do jogador e que é a dona do Bragantino, não respondeu ao Flamengo, e o Flamengo aguarda para que possa ter uma resposta e aí sim anunciar o jogador de forma oficial. Jogador, lembrando que faltam aí 13 dias para o final da janela. O Flamengo trabalha com paciência, o Léo Ortiz não é imprescindível para o Flamengo. O Flamengo faz lá a proposta dentro daquilo que cabe dentro do orçamento do clube para esse primeiro semestre e aguarda a resposta da Red Bull. Enfim, você acha que o Léo Ortiz virá para o Flamengo? Coloque aí sim ou não nos comentários, porque é interessante, cara, quando vocês participem, a gente vê, né, o que vocês acham, o que vocês pensam. A participação de vocês é muito legal quando vocês comentam, e eu leio, tá? Leio cada comentário, fico ansioso ali, inclusive, para ver se vai vir comentário, o que o público tá achando, enfim. Então coloca aí se você acha que sim ou não. Muita gente me procurando depois de sair a matéria no Globoesporte.com, né, e em vários outros veículos de comunicação, de que o novo dono do Manchester United pretende uma ampla reformulação no elenco na próxima temporada. E pelo menos 12 jogadores deixarão o clube inglês. Dentre eles, o meia Casemiro. Enfim, o novo dono do clube, que é o Jim
Ratife tem como prioridade reconstruir um elenco que hoje é considerado desgastado. A torcida, que é uma torcida fanática, uma torcida que apoia, é um dos maiores clubes da Inglaterra, né? A segunda maior torcida lá na Inglaterra, considera que precisa fazer uma ampla reformulação, que esse elenco é um elenco derrotado, etc., e vai promover uma ampla reformulação. Essa informação saiu no jornal britânico Daily Mail. E aí, o Casemiro e o Varane, que são dois jogadores de ponta, terão o seu contrato rescindido ou pelo menos serão negociados. E isso porque são dois jogadores que têm um salário altíssimo. E aí, a gente foi atrás e procurou saber, na manhã de sábado, o que tem de verdade, se o Flamengo poderia contratar o Casemiro a pedido de vocês, né? Já que é um atleta que goza do prestígio do técnico Tite. Foi capitão na seleção brasileira com o Tite em alguns momentos da passagem do Tite. A abraçadeira era com o Casemiro. Em outros momentos foi o Thiago Silva. Então, o Tite rodava muito a abraçadeira, mas em muitos momentos foi o Casemiro que era o seu jogador de confiança. Bom, um dirigente do Flamengo disse o seguinte: é impossível isso acontecer. E aí ele citou que o Casemiro ele foi contratado junto ao Manchester United 70 milhões de euros. O Manchester pagou este valor, essa bagatela de 70 milhões de euros junto ao Real Madrid. Era um valor muito superior ao próprio valor de mercado do Casemiro. E hoje o Casemiro ele ganha quase 5 milhões de reais atuando no Manchester United. Quer dizer, o salário dele é um salário altíssimo até para a Premier League. Por isso o Manchester não quer continuar com o jogador. E aí o Flamengo, segundo esse dirigente, falou: cara, esquece, chance zero. Nós estamos bem servidos nessa função, que é de primeiro volante, embora seja um jogador renomado, um jogador que certamente o Tite iria adorar. Mas o Flamengo não tem a menor condição e a menor possibilidade de trazer este jogador, mesmo se o Manchester dissesse para o Flamengo: ó, tá de graça aqui, ó, vamos liberar o jogador de graça para vocês. Então o Flamengo não teria como arcar com o salário, por exemplo. E o Manchester não vai liberar esse atleta de graça, ele vai tentar vender. E, inclusive, esse dirigente comentou que uma das saídas para o atleta é ir jogar na Arábia. Então é muito provável que o Casemiro seja negociado com o mundo árabe, Al Ittihad, Al Nassr. São clubes que já demonstraram interesse em outras situações no jogador e agora deve ser o destino do Casemiro no meio do ano. Então o Casemiro no Flamengo, a chance é zero, esquece, não acontecerá. Diferentemente do Facundo Pelista. Esse dirigente me falou que esse nome é um dos que mais interessa à gestão, ao departamento de futebol do Flamengo para buscar a contratação no meio do ano. Esse jogador ele foi recentemente emprestado ao Granada, está jogando no futebol espanhol. Ele não é aproveitado pelo clube inglês, que não vê mais possibilidade do Facundo Pelistri continuar por lá. O contrato de empréstimo com o Granada termina agora em junho desse ano, né? Ou seja, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, né? Nós estamos entrando em março, abril, maio, junho, termina o contrato com o Granada. Ele terá que voltar para o Manchester United, que não vai continuar com o jogador, irá negociar. O jogador tem hoje um valor de mercado de 10 milhões de euros, mas pode ser negociado até por menos. O Manchester quer se livrar do jogador porque ele tem só mais um ano de contrato, né? Um ano de contrato. Ele, agora, no meio do ano, quando termina o empréstimo dele com o Granada, ele volta ao Manchester e teria mais um ano só. Quer dizer, o valor de mercado dele é 10 milhões, mas o Manchester vai perder o jogador de graça, que no final do ano, agora, final deste ano, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, se você oferecer um valor bem menor do que este, o Manchester aceita negociar o atleta. E olha, é um baita jogador para uma função que o Tite quer muito, um jogador que atue pelo setor direito de campo. Ele tem as características até semelhantes à do Luiz Araújo, mas é um atleta de seleção uruguaia. Pode pintar mais um uruguaio aqui no Flamengo? Inclusive, ele foi titular contra a seleção brasileira, jogando no meio-campo com o De La Cruz.
colocando o Arrascaeta no banco. Meio-campo titular da seleção uruguaia contra o Brasil, num jogo recente que aconteceu, foi, pela eliminatórias da Copa do Mundo, foi Facundo Pelistri, os dois meias, Facundo Pelistri de um lado e Nicolas de la Cruz do outro. Já pensou, rapaz, o Flamengo ter esse meio-campo, ter aqui o Facundo Pelistri? Olha, me foi dito com todas as letras por esse dirigente. Este jogador interessa muito ao Flamengo para o meio do ano, agora para a janela de meio do ano. Eu acho uma belíssima contratação, caso o Flamengo consiga concretizá-la. Valeu? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Posso contar com você? Um grande abraço, de noite estaremos juntos na nossa tradicional live. Fica com Deus, bom sábado a todos.